E aí, meninos e meninas, vamos para mais uma aula de processo civil? Meu nome é Rosenberg Alencar, sou professor de processo civil e de introdução ao estudo de direito, e hoje vamos estudar um pouco sobre processo civil 5, segunda ementa da nossa FACAP, que faz parte do 8º período. E em processo civil 5 nós estamos estudando os juizados especiais. Nessa primeira etapa, mais especificamente, os juizados especiais cíveis. Quando a gente fala em juizado especial civil, a gente está se referindo ao juizado especial da Justiça Comum, ao juizado especial estadual, ok? Perfeito? Vamos embora? Juízes, conciliadores, juízes leigos e procedimento nos juizados especiais. Esse é o tema da nossa aula de hoje. Vamos tocar o barco? Bora embora, vamos ver o que é que nos diz a nosso material. Sobre os juízes conciliadores e juízes leigos, nós temos o seguinte. Os conciliadores e juízes leigos, segundo o artigo 7º, são auxiliares da justiça recrutados, os primeiros, conciliadores, preferencialmente entre os bacharéis em direito e os segundos, os juízes leigos, entre os advogados com mais de 5 anos de experiência. Então, observe, quando a lei 9099 de 95, em seu artigo 7º, nos fala preferencialmente os conciliadores serão recrutados, vírgula, vão passar por um processo seletivo, por um concurso que não é um concurso público vitalício, é apenas uma seleção, como também pode ser servidor do próprio Tribunal de Justiça, exercendo a função de conciliador, aí sim há o recrutamento. Mas ele também pode fazer um concurso específico para isso, porque é um processo seletivo, com prova, com tudo mais, mas é temporário. Então, o que ocorre? Os conciliadores, quando se fala em preferencialmente, quer-se dizer o seguinte, que não é obrigatório. Pode ser uma pessoa que exerça uma outra profissão, mas desde que tenha notório saber jurídico, tenha conhecimento jurídico, possa tratar da audiência de conciliação, possa tratar da conciliação. Então, preferencialmente, entre os bacharéis em direito. Mas se não for, não há problema. Já os juízes leigos, não. Tem que ser advogados e tem que ter, no mínimo, 5 anos de profissão. Porque a advocacia prepara você para tudo, absolutamente tudo no mundo jurídico, na carreira jurídica. A advocacia é o must, é o top, é la creme de la creme, é a nata da nata. Eu amo a advocacia tanto quanto a docência. Os dois estão aqui equilibradíssimos. Mas, enfim, deixando a profundidade de lado, como dizia Belchior, vamos embora. O parágrafo único nos diz o seguinte: os juízes leigos ficarão impedidos de exercer a advocacia perante os juizados especiais enquanto no desempenho de suas funções. Decore isso, não esqueça. Ficarão impedidos de exercer a advocacia perante os juizados especiais enquanto no desempenho de suas funções. Ok? É exatamente isso que quer dizer? Já já a gente volta para esse assunto. Vamos dar uma continuidade? E falando um pouquinho aqui, dos juízes, conciliadores e juízes leigos, nós temos o juiz togado. Vamos ler primeiro o conceito que consta aí? É o responsável pela condução do processo e o julgamento da causa, tendo sido nomeado através de concurso público para o exercício da magistratura. Então, quando a gente fala em juiz togado, a gente está falando sobre aquela pessoa que se submeteu ao concurso de provas e títulos, que passou num concurso que é vitalício, que vai receber a toga, que vai ser magistrado ou do Estado. Nesse caso, a gente está falando sobre o juizado especial civil, a gente está se referindo ao juizado especial da Justiça Comum estadual. Mas também pode ser reconhecido como togado, claro, e deve, é o magistrado da Justiça Federal, primeira instância. Depois tem os desembargadores, ministros, por aí vai. Bom, mas enfim, voltando ao juizado especial, nós temos alguns requisitos que precisam ser cumpridos para se tornar juiz togado. Quais são? Ser bacharel em Direito inscrito na OAB. Tem que ser advogado. Bacharel em Direito e advogado inscrito na OAB. Porque se você não está em inscrição na OAB, você é bacharel em Direito. A partir do momento em que você está inscrito na OAB, você se torna um advogado, ok? Ter exercido a advocacia pelo período mínimo de 3 anos. Eu considero ainda pouco. 5 anos eu ainda considero pouco para a toga do magistrado. Porque quem vai forjar esse profissional, esse magistrado, ele está saindo dali da prática da advocacia. Ele vai conhecer o dia a dia do advogado, as dificuldades, os entraves,
os problemas que surgem no trato pessoal, no trato profissional dentro dos cartórios, das varas, às vezes algumas animosidades, às vezes algumas situações que não são muito agradáveis. Então, que geram até mesmo a questão de suspeição ou impedimento do magistrado ou de certo determinado local. Por quê? Porque pode acontecer tudo isso no curso da advocacia, no curso da prática. Então, essa forja que você vai sofrer enquanto advogado, te tornará um juiz melhor ou pior. Então, eu considero que 3 anos ainda é pouco. Por que 3 anos ainda é pouco? Porque a exigência é de que você participe de pelo menos 5 processos em cada ano. 5 processos em cada ano significa dizer que seu nome só precisa estar constando lá das procurações, só precisa ter assinado aquelas petições. Não significa dizer que você de fato realmente atuou. Pode ter feito constar por alguma questão de amizade, tudo mais, mas de repente, simplesmente, você nem apareceu no fórum nunca. Mas a lei, ela é clara, tem que constar, tem que ter atuado em 5 processos em cada um desses 3 anos, ou seja, 15 processos, você está apto a fazer o concurso para a magistratura. Ter passado no concurso de provas e títulos para o exercício do cargo de magistratura. Então, primeiros requisitos, ser bacharel em Direito, inscrito na OAB, portanto advogado, ter exercido a advocacia por no mínimo 3 anos, tendo atuado em pelo menos 5 processos em cada um desses anos e passar no concurso de provas e títulos para poder exercer a magistratura. Ok? E sobre os conciliadores? O conciliador é o responsável em tentar conciliar a lide, através do contato direto com as partes litigantes antes de haver instrução do feito, não podendo colher provas e nem tampouco proferir decisões. Teoria, que coisa linda! O conciliador simplesmente vai tentar conciliar. Não conseguiu, então ele vai lá e transfere o processo para que o magistrado ou o juiz leigo possa fazer a instrução do feito, possa colher as provas, possa dar continuidade ao processo, mas a sentença sai através do magistrado, do juiz togado. Essa é a teoria. Na prática é assim? Não. Em razão do pouco número, a gente fala muito sobre morosidade do judiciário, muita gente fala muito sobre isso. É moroso? Não tem como negar. Mas também se esquece de comentar um ponto importantíssimo. O número de processos no Brasil por magistrado é sobre-humano. Então, muitas vezes, faltam servidores. A maior causa da morosidade é justamente a falta de servidores. Falta de conciliadores, falta de servidores nas secretarias, falta de magistrados. Então, essa falta, essa carência de pessoal é que causa muita morosidade. Na prática, termina que, nas audiências de conciliação, o próprio conciliador já colhe a prova e já entrega o processo pronto para a sentença. Ele ouve as perguntas, ele faz algumas perguntas, ele termina meio que instruindo o processo. Na prática. Mas não deveria ser assim, porque isso fere a norma processual, a norma dos juizados especiais e fere também a nossa doutrina. Então, o que é que nos diz o enunciado 40 do FONAGE, Fórum Nacional dos Juizados Especiais? Olha só, o conciliador ou juiz leigo não está incompatibilizado nem impedido de exercer a advocacia. Lembra do que a gente viu lá primeiro? Parágrafo único do artigo 7º diz que fica impedido de exercer a advocacia perante os juizados especiais. Não especifica. Vem esse enunciado do FONAGE e dá uma aparada nas arestas todas existentes e diz, olha, ele não está incompatibilizado, e nem impedido de exercer a advocacia, exceto que seja perante o próprio juizado especial em que atue ou se pertencer ao quadro dos servidores do Poder Judiciário. Lembram que eu disse que o conciliador ou juiz leigo, ele pode ser um servidor público, ele já pode ser membro do próprio quadro do judiciário. Então, nessa situação, ele está impedido, sim, porque há incompatibilidade entre o serviço público e a prática da advocacia. Total. Mas, caso contrário, não seja, ele seja um advogado com mais de 5 anos de experiência, ele pode ser, no caso conciliador, ele pode ser ou de juiz leigo, ele pode atuar enquanto advogado, desde que não seja dentro do próprio juizado. Enunciado 40 do FONAGE, do Fórum Nacional dos Juizados Especiais, regulamenta
toda a questão do artigo 7º, parágrafo único da Lei 9099 de 95, no que se refere ao possível impedimento da prática da advocacia pelos conciliadores e juízes leigos. Vamos continuar? Juiz leigo é o responsável pela direção da audiência de instrução e julgamento sob a supervisão do juiz togado. Artigo 37 da Lei 9099 de 95. Já a gente dá uma olhada. Mas o que é que ele está querendo dizer? Que o juiz togado vai estar do lado assim, olhando o que ele está fazendo? Não! A supervisão não é imediatamente na prática do ato, senão não havia necessidade de dois para fazer no serviço de meio. Não havia necessidade, de maneira nenhuma. Então, o que é que acontece essa supervisão? Essa supervisão é remota, claro. Ele vai praticar todos os atos instrutórios do feito e vai entregar ao magistrado toda a instrução do processo para que o magistrado, o juiz togado, possa sentenciar. A supervisão se dá à medida em que ele vai apreciar ao longo da análise da ata de instrução, da análise da movimentação processual, da análise de tudo que ocorreu dentro do processo e vai verificar se houve alguma prática de ilícito ou se tudo transcorreu dentro da legalidade, tanto da norma processual como também da norma do juizado especial civil. E quais são os requisitos? Primeiro, se você observar, os requisitos para você se tornar juiz leigo são muito maiores, muito mais exigentes, muito mais severos do que para você se tornar juiz togado. Para você ser juiz togado, 3 anos de advocacia, 3 anos de inscrição na ordem e a atuação em 5 processos em cada ano. Para você se tornar juiz leigo, que é um concurso temporário, é um processo seletivo temporário, salvo se você tiver sido recrutado dos quadros de servidores do judiciário, você tem que ter 5 anos de prática na advocacia e 5 processos em cada ano, e ter atuado em 5 processos em cada ano, e além de tudo ainda tem que passar no concurso de provas e títulos. Então, há uma certa disparidade, uma certa discrepância na relevância, não que o leigo seja menos importante, mas ele não é vitalício. O togado, sim, é vitalício, ele vai ao cargo até a sua morte, até a sua aposentadoria, ou até quando ele quiser partir para outra profissão qualquer. Bom, mas enfim, vamos ver o que diz o artigo 37. A instrução poderá ser dirigida por juiz leigo, sob supervisão do juiz togado. O artigo 40 nos diz, olha, o juiz leigo que tiver dirigido a instrução proferirá sua decisão, o juiz leigo que tiver dirigido a instrução proferirá sua decisão imediatamente, mas vai submeter e submeterá ao juiz togado, que poderá homologar a decisão, proferir outra em substituição ou, antes de se manifestar, determinar a realização de atos probatórios que sejam indispensáveis. Enfim, a sentença, a decisão proferida pelo juiz leigo que instruiu o processo, ela, se tiver de acordo com o entendimento do magistrado, com a legislação, com a jurisprudência, com a doutrina, tiver eivada de legalidade e atender aos requisitos da boa justiça, e o magistrado assim entender, ele pode homologar. Caso contrário, ele pode simplesmente proferir outra decisão em seu lugar, alterar algumas coisas, mas também ele pode decidir o seguinte, olha, não estou convencido, quero que se realizem outros atos probatórios que eu considero indispensáveis à formação do meu convencimento, do convencimento do juízo, ok? Feito isso, a gente já estudou sobre o primeiro ponto da nossa aula de hoje. Agora, o que é que a gente vai fazer? A gente vai falar sobre os procedimentos dos juizados especiais. Procedimento de juizado especial. Qual é o primeiro procedimento? Petição inicial. Ok, petição inicial, artigo 319 do CPC. Estão lá todos os requisitos. Rosenberg, mas e cadê o princípio da oralidade previsto na Lei 9099 de 95? Ah, tá aqui, garotão. Tá aqui. O processo, quando a gente fala em petição inicial, a gente fala sobre pedido. Se lembrem, pedido, petição inicial. O que significa petição? O ato de pedir. O ato de pedir. Então, é fazer um pedido. É fazer um pedido. Quando a gente fala sobre pedido, diretamente na 9099 de 95, a gente está falando sobre aquele pedido oral. Quando a gente fala sobre a petição inicial, é a petição escrita. É o pedido feito de forma escrita. Então, sobre o pedido, o artigo 14 nos diz: o processo instaurar-se-á com a apresentação do pedido escrito, petição inicial, ou oral, à secretaria do juizado.
princípio da oralidade também aliado ao princípio de uma boa redação processual, da busca, da melhor busca do processo, que é aquela peça, a petição inicial, que tem exigências formais, que é um ato processual. Isso aqui também é um ato processual. O ato que você pratica de oralizar e de ter reduzido a termo aquela parte, aquela declaração oral que faz parte do seu pedido. Então, pode ser escrito ou pode ser oral. Foi escrito, petição inicial, elaborada pelo advogado, certo? E oral, realizada no setor de atermação, que é o setor onde se reduz a termo tudo aquilo que é prestado como queixa, como realização do pedido dentro do juizado especial. Parágrafo 1º nos diz, olha, do pedido constarão de forma simples e em linguagem acessível o nome, a qualificação e o endereço das partes. Observem que ainda é uma redação antiga, antes da norma processual vigente. Logo, com certeza teremos uma norma que vai regulamentar por completo a legislação do juizado especial. Os fatos e fundamentos, de forma sucinta, o objeto e seu valor. Vocês estão observando que no juizado especial preza-se pelo princípio da simplicidade da prática dos atos processuais. Então eles têm que ser mais simples, para que haja o quê? Celeridade. Até a linguagem deve ser mais simples. Os fatos e os fundamentos jurídicos do seu pedido devem ser mais sucintos. E o objeto e o seu valor. O que é que você quer? Um dano moral. Um dano moral. Isso aí faz parte do pedido direto, do pedido direto. Então o que é que você quer? Dano moral. No valor de quanto? X. Ok? Então, quando você fala dessa forma, você está dando a certeza e a determinação do pedido, ok? Vamos analisar o parágrafo 2º? É lícito formular pedido genérico. Opa! A parte pode formular pedido genérico no juizado? Pode! A gente vai ver as questões relacionadas ao pedido já. Quando não for possível determinar desde logo a extensão da obrigação. Então, não é possível determinar desde logo a extensão da obrigação, o pedido será genérico. O pedido oral será reduzido a escrito pela secretaria, reduzido a termo, podendo ser utilizado o sistema de fichas ou formulários impressos. Isso não é mais utilizado, claro, em razão da evolução do processo judicial eletrônico. Mas, olha só, é permitida a realização do pedido genérico? É, porque não é possível naquele instante estabelecer a extensão da obrigação, porque não se sabe exatamente qual será o valor da condenação. Porém, a sentença não pode ser ilíquida. O pedido genérico é permitido, mas a sentença tem que ter liquidez, tem que ser líquida. O artigo 319 do CPC nos traz todos os requisitos da petição inicial. Não vou mencioná-los aqui, porque nós temos uma aula postada aí no YouTube falando especificamente sobre petição inicial e resposta do réu. Então, qualquer coisa, você dá uma olhadinha lá. Sobre o pedido, também tem uma aula sobre isso lá, na mesma aula de petição inicial. O artigo 16 da Lei 9099 de 95 nos diz o seguinte: registrado o pedido, independentemente de distribuição e autuação, a Secretaria do Juizado designará a sessão de conciliação a realizar-se no prazo máximo de 15 dias. Gente, este é o nosso último slide e ele é importante que seja verificado da seguinte forma. Olha, quando se fala aqui no artigo 16 que a Secretaria do Juizado vai designar uma audiência que vai ocorrer no máximo em 15 dias, esse prazo na realidade ele é mínimo. Por que é mínimo? Porque tem que dar tempo de ir à citação e de voltar para que haja a confirmação de que a parte foi realmente citada. Então existe toda essa questão a ser levada em consideração. A Secretaria do Juizado, assim que protocola, já marca diretamente a audiência de conciliação. Vejam só que a norma processual vigente consta lá no artigo 319 que, nos requisitos da petição inicial, que é a opção ou não pela realização da audiência de autocomposição. Meio que extraiu dessa Lei 9099 de 95 aquela questão de que assim que você protocola a petição inicial, se designe logo uma audiência para que haja a tentativa de uma autocomposição do litígio. Então, no juizado especial, isso já era praticado. E a nossa norma processual absorveu isso dela. Vamos pular? Artigo 17. Comparecendo inicialmente ambas as partes, instaurar-se-á desde logo a sessão de conciliação, dispensados o registro prévio de pedido e citação. O que é que o artigo 17 está querendo dizer? Os dois podem se dirigir ao mesmo tempo para o judiciário, para o juizado especial, e lá já fazerem a sessão de conciliação, designarem a sessão de conciliação, onde comparecerão, vão discutir os seus fatos e vão fazer
uma autocomposição diante daquele judiciário, sem ter feito o protocolo de uma petição inicial ou a realização de um pedido oral e ter sido determinada a citação da outra parte. Porque os dois foram espontaneamente, compareceram e resolveram conciliar da melhor forma possível, levando o fato à chancela do judiciário, que será homologada pelo juiz togado. Ok? Parágrafo único. Havendo pedido contraposto, poderá ser dispensada a contestação formal e ambos serão apreciados na mesma sentença. Somente haverá o indeferimento da inicial após a tentativa de conciliação entre as partes. Havendo a necessidade, o juiz poderá determinar a emenda da inicial na própria audiência de conciliação. O que essa observação nos diz é o seguinte: olha, diferentemente do que acontece na norma processual, que implica que a questão da inépcia implica no indeferimento da petição inicial, no caso do juizado especial, há ainda a possibilidade de se emendar a inicial e de tentar dar prosseguimento ao feito após a audiência de conciliação. Então, não haverá o indeferimento da petição inicial antes da audiência de conciliação entre as partes. Ok? Minos e Minas, a gente fica por aqui nessa aula. Até a próxima, com fé em Deus.